sanguíneo, ele tem facilidade, ele fala, né? E muitas vezes ele ofende, porque ele fala a coisa, às vezes a coisa certa na hora errada, e às vezes a coisa errada na hora errada, mas ele tem essa facilidade. Mas ao mesmo tempo, quando o ofendem, ele é tão rápido em perdoar, em 30 segundos, e ele acha que todo mundo é assim, né? Deveríamos ser, porque eu acho esse um ponto super, hiper positivo nos sanguíneos, porque isso faz com que eles sejam muito parecidos com Deus, porque Deus é perdoador. Então, essa facilidade de perdoar que o sanguíneo tem, para mim, é divina, vem de Deus. Ele tem muita dificuldade de entender porque outros temperamentos têm dificuldade em perdoar. Eu prefiro, ao invés de falar dos outros, eu prefiro falar de mim. Então, um colérico ou uma pessoa dominante, ela tem mais dificuldade de perdoar, porque ele é uma pessoa que não é só como o temperamento, o melancólico que guarda, remói. O colérico, ele tem uma memória fenomenal por toda a sua organização, praticidade. Então, você fez e ele tem o registro na memória dele, é muito forte. Ele vê ao vivo e a cores várias vezes aquela situação, e ele é muito prático. Tipo assim, a pessoa falhou, acabou, você falhou. Ele mata no coração aquela pessoa. E ele não é de dar uma segunda chance. Esse é o lado negativo, mas ele pode se tornar uma pessoa como Paulo, que é que a princípio ele se comportava dessa forma, mas depois ele aprendeu, através de ser transformado por Deus, e a repensar nas suas decisões de excluir as pessoas do seu convívio quando elas frustravam a sua expectativa. Mas quando acontece uma ofensa, uma dor emocional que provoca em você tristeza, angústia, um alto volume de emoção foi registrado junto com o fato. O fato foi registrado e junto com o fato, emoções que acompanharam também. Pode ter sido uma emoção que foi registrada de humilhação, uma emoção de raiva, enfim, tantas de dor profunda, de angústia, não importa, mas foi registrado. E quando você não trabalha para que isso seja não apagado, mas tirar a dor, o que aconteceu no passado vai começar a interferir no teu presente. Uma pessoa dócil, meiga, pode se tornar uma pessoa amarga por causa de muitas amarguras que ela guarda. Então ela não vai só se tornar amarga com a pessoa que a feriu, ela vai se tornar amarga com um grupo de pessoas. Às vezes vai se tornar o comportamento dela, ela perde aquela doçura, aquela meiguice, e se torna uma pessoa às vezes agressiva, às vezes amarga, endurecida, incrédula, uma pessoa que em relação a outros duvida de todo mundo, enfim, prejudica os seus relacionamentos futuros, porque você está preso ao passado por uma falta de perdão. E você começa a quando você a mágoa, como a Bíblia diz, né, ela contamina muitos, aí o seu comportamento começa a afetar as pessoas que estão ao seu redor e que não tem nada a ver com a história. Quando eu vou falar o que a Bíblia fala sobre perdão, eu acho que é a melhor forma. Eu não estou aqui neste momento como profissional, eu quero estar aqui te pegando na tua mão e te ajudando e fazendo entender o que a Bíblia fala a respeito. Eu gostaria de falar de uma pessoa antes de ler um versículo, e gostaria que você anotasse os versículos, porque isso pode ser útil para você e para alguma pessoa que você esteja ajudando e que esteja passando por um processo de não conseguir liberar perdão. Quando você libera perdão, isso não significa de que o problema está resolvido. Você precisa se amar o suficiente para se libertar desse problema, é só isso. Mas quando a gente fala de Davi que era um adorador, Davi que era um homem segundo o coração de Deus,
como era Davi em relação a perdão. Porque como nós temos um relato longo a respeito de Davi, nós vemos o comportamento dele, como que era em relação a perdão. Nós vemos também, antes de falar de Davi, eu queria falar de Caim. Todo o problema de Caim se deu pelo fato dele não perdoar o sucesso do seu irmão. É isso. Ele tinha ciúmes de Abel. E por isso, olha em quem Caim se tornou. Um homem amargo, um homem duro, endurecido até para Deus. Deus falou com ele face a face. Deus foi atrás de Caim. E Caim se tornou uma pessoa tremendamente endurecida. E essa característica está nesse versículo. Não esqueci de Davi não, tá? Leia comigo onde está. Vamos ler 2 versículos em Provérbios, tá? O primeiro é em Provérbios 18, 19. Meus secretários escrevam aí Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19 está escrito o seguinte: que o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e as suas contendas são ferrolhos de um castelo. Ou seja, uma pessoa ofendida, ela como está escrito aqui, resiste mais do que uma fortaleza. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que se fecha. Ela se fecha para tudo, ela se fecha para o amor, ela se fecha para a possibilidade de liberar perdão. É uma pessoa que realmente precisa ser quebrado algo para que entre o perdão. Como eu disse, sempre eu tenho que lidar isso no meu temperamento, então não é tão fácil. Eu tenho que dizer, peraí, mas porque eu me amo, eu vou perdoar, porque senão eu vou ficar presa a essa situação. E se eu ficar presa a essa situação, o meu presente não muda e muito menos o meu futuro, e eu vou carregar essa situação para sempre. Então você tem que racionalizar. E o efeito do perdão, ele vem depois. Você não precisa, o benefício, melhor dizendo, do perdão, ele vai chegar depois. E em primeira instância, quem perdoa parece que está perdendo. Você vê como que é esse processo, mas eu disse que eu queria falar de Caim, então, que eu falei, Caim, ele se fechou, ele estava mais resistente do que um castelo fechado. Você vê que Deus falou com ele, não adiantou. Eu garanto que Abel, ele tentava quebrar esse gelo com o irmão e também não conseguiu. Agora, quem saiu mais prejudicado na história? Caim, gente. Porque, tudo bem, Abel morreu, mas Caim, ele não chegou a nada em nenhum lugar. Ele se tornou um errante. Está escrito isso, que ele se tornou um errante. Ele perdeu família, porque ele não morou mais com seus pais, perdeu o irmão, perdeu vida com Deus. Então, quando você não perdoa, é uma sucessão de mortes ao teu redor, é uma sucessão de perdas, provado por outro versículo na Bíblia que eu queria ler com você. Então, eu queria que você lesse agora comigo, ainda em Provérbios, tá fácil de achar, porque se você abriu, meus secretários abriram, anotaram o Provérbios que eu falei, Provérbios 18, 19, agora anota aí, Provérbios 30, versículos 15 e 16. A sanguessuga, ela tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim 4 que nunca dizem basta. Então, olha só, vai falar das 4 coisas que nunca dizem basta. Sepultura, madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo. Quando você não perdoa, porque o perdão é uma sanguessuga. Qual é o alimento da sanguessuga? Sangue. E o que a Bíblia fala sobre sangue? Sangue é vida. Agora vamos trazer para nós. A sanguessuga é a mágoa. A mágoa que não deixa você perdoar uma pessoa, porque você alimenta essa mágoa. Com o que a mágoa se alimenta? Com vida. A sanguessuga não se alimenta com sangue, que é vida? Então, a mágoa, ela se alimenta também. Ela é uma sanguessuga que se alimenta de vida. Que vida que ela suga? Ela suga a tua paz, ela suga a tua alegria, ela suga a tua segurança, ela suga sonhos. Enfim, é isso que o perdão faz. Agora, aqui está dizendo que a sanguessuga,
ela é pior do que ela é comparada com, olha só, a sepultura. Então, o que está falando? Que a falta de perdão, que é como uma sanguessuga, traz morte. Que mais que traz? Madristério, traz esterilidade para sua vida. É impossível que uma pessoa magoada ela seja frutífera, ela está paralisada numa situação no passado. Então traz morte, traz esterilidade. E aqui está falando que a terra que não se farta de água é a erosão. Eu morei 5 anos no Nordeste, eu fui muito para o sertão do Nordeste, já preguei no sertão do Nordeste e eu sei o que, porque eu vi com os meus olhos o que é uma terra erosiva. Uma terra erosiva é quando o estrago já chegou de uma forma na terra, todos os nutrientes, toda a vida daquela terra foi consumida. É uma terra rachada e que nada, não adianta, ela é praticamente irrecuperável. Vem a chuva e não faz efeito também, vem a água. Se você colocar água naquela terra erosiva, vai ser perda de tempo. Então Deus está falando, olha, perdoa antes que a situação, o teu interior fique erosivo, irreversível. Não adianta você receber um monte de unção num culto e você vai perder, porque é como numa terra erosiva. O teu coração está erosivo. Então você vai e compra uma coisa que você quer muito, mas aquela satisfação é de pouca duração, porque na verdade o teu coração ele está numa insatisfação crônica devido à mágoa. A mágoa gera todo esse tipo de destruição e todo esse tipo de morte. Agora eu não estou falando que você não tem motivos para estar triste e nem magoado. Eu só estou dizendo que você não tem motivo para continuar, porque você vai se prejudicar com isso, vai prejudicar a tua saúde física, tua saúde espiritual e emocional. Então aqui, olha só, e ainda fala da última coisa que compara a sanguessuga, que é ao fogo destruidor, que nunca desbasta, ou seja, não tem fim a destruição enquanto você não libera. O fogo, por onde ele passa, ele destrói de uma forma que você não reconhece aquilo que foi destruído, vira cinza, fica carbonizado. E é isso que acontece. Passa o fogo da mágoa, vai passando pelas situações e vai destruindo amizades, vai destruindo famílias, vai destruindo ministérios. E você não percebe de onde está vindo tanta destruição, mas é por aí. A mágoa é tremendamente destrutiva. Mas eu fiz uma pergunta para vocês e eu voltei um pouquinho, mas eu volto à pergunta. Como era Davi quando ele era ofendido? Ele tem engraçado que dependia de com quem era a ofensa, era a forma que ele se comportava. Assim é o sanguíneo, porque o Davi, ele era um sanguíneo melancólico. O sanguíneo, ele tem mais facilidade de lidar com as pessoas de fora do que com as pessoas, com a família. Mas no caso de Davi aconteceu o inverso. Ele tinha dificuldade, ele tinha mais facilidade realmente, mais facilidade com as pessoas que eram de fora do que com as pessoas da família. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Davi, Golias o ofendeu muita coisa. Golias falou poucas e boas para Davi. Quem é você, seu insignificante, que vem contra mim? Tipo assim, quase que falando, ô seu tampinha, o que você está vindo? Você não está vendo meu tamanho? Ofendeu bastante. Só você ler o diálogo entre Davi e Golias, você vai ver como que Golias ofendeu Davi. E como é que Davi se comportou? Ficou magoado, chorando, voltou para casa, se sentiu intimidado, não estava nem aí. Ele avançou, ele tinha um propósito, ele não deixou que a ofensa entrasse no seu coração. Bateu e foi embora. Não, mas eu sei quem eu sou. Tudo bem que eu não sou alto, mas e daí? Eu não sou alto, mas eu toco bem, eu pastoreio bem. Davi era bem resolvido em relação à sua autoestima nesse sentido. Então ele não abriu o coração para a ofensa e ele exterminou Golias e acabou. Como que ele tratou com as ofensas de Saul? Gente, Saul foi o cúmulo.
Saul tentou matar, Saul perseguiu, Saul fez de tudo, Saul enganou em relação à filha, o expulsou, praticamente o expulsou, ele que fugiu de Saul saindo do castelo, mas foi praticamente, tornou a vida de Davi impossível, a ponto de Davi ter que sair fugido do castelo, senão seria morto. Perseguiu a amizade de Jonatas e Davi, injustiças mil. E como é que ele se comportava com Saul? Perdoava. Aí ele encontrava com Saul no meio da perseguição e ele dizia: meu pai, meu pai. Poxa, como Davi era perdoador. Agora, quando se tratava do seu círculo interno, Davi já mudava. Vamos ver. Será que isso é possível? Claro que é possível. Quando a gente vê que Mical, tudo bem, Mical fez por onde? Mical o chamou, sabe, de ridículo, só faltou isso. Como é que você se comporta dessa forma na frente do povo? E Davi, o comportamento de Davi, ele não que ele amaldiçoou, mas não foi assim, por exemplo, eu vejo quando Miriam falou mal de Moisés, Deus colocou lepra como punição sobre Miriam. E eu vejo um Moisés indo atrás de Deus. Deus perdoa, ele intercedeu por Araão, ele intercedeu por Miriam. Eu não vi esse comportamento em Davi. Quando Deus falou que Mical ia ficar estéril pelo que ela falou para Davi, por ela ter zombado da vida espiritual de Davi, Davi não foi dizer: Senhor, perdoa minha esposa, ela não sabe o que faz, alguma coisa assim. Não, tá bom, Deus fez isso, tá bom. Então, agora, em relação a filhos, o filho dele, Aminon, um filho dele, Aminon, violentou outra filha dele com outra esposa, que é Tamar, que já falamos aqui sobre esse caso. Como é que ele se comportou com esses dois filhos? Ele tinha que ter dois comportamentos: acolher Tamar, e ele tinha que ter uma conversa com Aminon. Assim como um bom sanguíneo, ele foge dos problemas, principalmente os familiares. Então, Davi, ele colocou a cabeça dele num buraco e negando a situação que estava ao seu redor, e com isso a situação só piorou. Mas não é que ele tenha perdoado Aminon. Ele ficou muito aborrecido. Está escrito que ele ficou muito aborrecido com Aminon e ele não falou mais com Aminon. Essa foi a forma dele resolver. Ficou magoado com Aminon e ele colocou o que está escrito em Provérbios. Ele colocou um muro, ele se fechou para Aminon. Aminon morreu e ele sentiu a morte de Aminon, afinal era um filho. Absalão, que era o outro filho envolvido na mesma situação, que ficou ofendido por sua irmã, e quando Absalão resolveu justiça com a sua própria mão e matou o seu meio-irmão, pronto, Davi ficou aborrecido, Davi se ofendeu e Davi não falou mais com Absalão. Então você está vendo, o perdão no círculo íntimo de Davi, ele tinha dificuldade de perdoar. E depois, quando um comandante seu insistiu para ele trazer Absalão de volta para sua intimidade, ele falou: tá bom, pode trazer. Mas ficou 2 anos sem falar com o filho. Então, você vê que ele era espiritualmente, nós só temos elogios, rasga a seda para Davi. Mas, a nível familiar, ele tinha seus grandes problemas. E você vê que o fato dele não ter conseguido perdoar ou tratar desse problema com seus filhos, abraçar, rever, aconteceu tudo que você leu comigo em Provérbios 30, morte, destruição, porque tinha uma mágoa no coração de Davi e contaminou a muitos. E a sua casa foi destruída, seus filhos foram destruídos por este comportamento. Isso tudo ele arrastou de dores que ele teve lá com seus irmãos e com seu pai. Ele tinha muitas dores emocionais no círculo familiar e ele não venceu. Ali o coração de Davi não estava tratado nessa área e por isso nós vemos que ele teve grandes perdas familiares por um comportamento em que ele passou por um processo. Unção não faltava para Davi.
mas restauração emocional faltou. Nós vemos que Davi, ele caía, tinha momentos de ansiedade, tinha momentos de depressão. Isso tudo a gente vê em Salmos, vimos durante a quarentena, Salmos específicos, Salmo 55 e outros, que Davi ali fala como que estavam as suas emoções. É um homem irrepreensível, mas que, como todos nós, tinha problemas a serem sanados na área emocional. Então nós já falamos de Davi, agora eu quero falar para você como que é a nossa vida. Eu gosto muito do livro de Cantares, eu vou ler outro versículo, então meus secretários aí, o que é? Tá falando que eu respondo? Sim, eu respondo, é que eu tô numa vertente, né, falando. Que a Sandra falou, foi traído pelo marido, mas já o perdoou, quero mais que ele se renda ao Senhor e seja feliz. Não vale a pena guardar mágoas por ninguém. É isso aí, não vale a pena. Sim, Josi, ele resolvia suas questões com Deus, sim, mas nós devemos levar em consideração que Davi e pessoas do Antigo Testamento que viveram problemas emocionais foram resolvidos, sim. E olha que eles tinham, primeiro, que a ciência não estava como hoje está. Hoje nós temos pessoas que estudam de forma científica a mente e as emoções, com os psicólogos, psiquiatras. Só aqui que eu vi entrando, nós temos 3 psicólogas que eu vi entrando. Então, nós temos profissionais da área. Na época de Davi, não tinha. Hoje, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda nessa restauração. Você tem que entender que Davi foi muito restaurado e sem esses recursos que a gente tem. Ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo tremendo, mas ele não tinha como nós temos o tempo todo o Espírito Santo. Isso é um presente que nós recebemos depois da cruz do Calvário. Isso é algo muito, muito, muito recente. 2000 anos de humanidade, isso não é nada. Nós recebemos esse presente há 2000 anos atrás. Mas continuando, eu disse que eu queria ler com vocês um versículo, uma passagem, melhor dizendo, em Cantares, capítulo 2. Jesus falando, né? Esse Cantares é um livro poético, mas nós podemos ver de uma forma profética Jesus falando com a sua noiva, a noiva de Cristo. Então ele diz aqui em Cantares 2, versículo 1, ele diz sobre ele: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Quando ele faz essa comparação conosco, ele está mostrando que aquilo que ele sempre disse, no mundo tereis aflições, ele nunca escondeu da gente, de que nós teríamos dificuldades a serem vencidas, ofensas a serem vencidas. Quando ele fala que nós somos como o lírio do vale, que cresce entre espinhos, ele está falando, olha, eu tenho um desafio para você, florescer no meio das dificuldades. Porque o lírio, ele floresce mesmo tendo espinhos. E é isso esse é o nosso desafio. É saber que todos nós sofremos ofensas, frustrações, decepções. Nós temos as nossas dores, mas nós temos um desafio, que é crescermos e florescermos em meio a essas dores. E eu queria também dizer para você, eu quero pontuar Jesus. Eu separei alguns pontos. Como Jesus nos ensina sobre o perdão. Eu aconselho você a colocar número 1, número 2, anotar mesmo. Porque eu estava falando com uma pessoa ontem, quando você ouve algo, um ensino, você consegue, por mais que você preste atenção, você consegue, quando muito, se você é uma pessoa muito atenta, você consegue reter 30%. Quando você ouve de novo, você consegue reter mais 20%. Agora, quando você ouve e escreve, o teu aprendizado é muito maior. Então, aí você vai poder reler o que você escreveu, pelo menos os itens. Não estou falando para você copiar tudo, pelo menos os itens. Eu quero te mostrar o que Jesus ensinou sobre perdão, porque até aqui o que eu mostrei para vocês são as nossas perdas, comparando a mágoa
nós só perdemos não abrindo mão do direito de estarmos ofendidos. Não é de vingança, melhor dizendo, você abre a mão do direito de vingança. Número 1, então vamos lá, número 1, Jesus nos ensina em João capítulo 13, quando ele está no cenáculo, momentos antes, sabe, dele entregar a sua vida por nós, ele faz, a atitude que ele tem é de se ajoelhar, de tirar a sua capa, de se ajoelhar e lavar os pés de cada um dos discípulos. Quando ele fez isso, era um perdão antecipado. E todos nós já deveríamos ter esse perdão antecipado. Tipo assim, o perdão antecipado eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho um amigo. 100% de chance que essa pessoa vai me decepcionar. Porque ela é imperfeita. Então, se você já entra num relacionamento, seja de amizade ou de casamento, com essa certeza de que a pessoa vai te decepcionar, você se frustra menos. É porque você não pode esperar. Então, número 1, nunca espere de qualquer pessoa aquilo que ela não pode te dar. Sabe o que as pessoas não podem te dar? A perfeição, porque ninguém é perfeito. Ninguém pode te dar 100% de aprovação, 100% de amor, 100% de alegria, porque nós somos pessoas, eu já disse isso várias vezes, nós somos pessoas imperfeitas que nos relacionamos com outras pessoas imperfeitas. Então, Jesus foi um perdão antecipatório. Ele se abaixou. Quando ele pegou aquele pezinho, pensa no pezinho de Pedro, ele pegar no pezinho de Pedro, pezinho sujo, um pezinho que estava sujo com a poeira de lá de fora, não é? Então, agora, se você sendo Jesus, né, onisciente, já pensou se você pudesse ser, e sabendo que Jesus já sabia que ele ia negar, que ele não ia estar ao pé da cruz, que ele não estaria ali no momento da ressurreição, enfim, todas as falhas, que ele iria cortar a orelha de Malco, todas as falhas, nós, né, bem humanos, a gente ia torcer o pé de Pedro, a gente ia quebrar o pé de Pedro, né, de raiva. Não, eu imagino Jesus ali, sabe, com amor. Olha, Pedro, te perdoo, Pedro, porque o amor faz com que você espere o melhor da pessoa amada. Você conhece a qualidade daquela pessoa, então você valoriza mais a qualidade do que aquilo que é ruim naquela pessoa. Isso que é amor. Então, Jesus e Pedro, tudo isso é tudo isso, você vai fazer tudo isso comigo, mas você vai querer consertar. Então, Pedro, olha, eu te amo, eu confio em você. Era Jesus, ele com ele mesmo, né? Olha, vale a pena, você vai morrer por mim, você vai ser crucificado de cabeça para baixo, vai achar lindo, porque você vai se sentir digno de morrer como eu morri. Você é um apaixonado, você falha, mas você tem tanta coisa boa, então eu te amo, Pedro. Quem perdoa, eu vou te dizer uma coisa, o pé de Pedro estava sujo. Quem perdoa se suja. Porque quando você perdoa, você está aceitando algo inaceitável. Você está dizendo, tudo bem, eu abro mão disso. Entendeu? Você se sente prejudicado. Poxa, mas eu não andei ali na lama e agora eu estou lavando o pé, eu estou ficando com lama na minha mão. Então, perdoar você se suja junto com aquela pessoa e diz assim, olha, mas vamos nós dois juntos lavar aqui nessa água, a minha mão vai ser limpa e o teu pé vai sair limpo e nós vamos ter ainda uma caminhada juntos. Isso que é perdão. Quando o pai do filho pródigo abraçou o filho pródigo estava fedido não só do caminho que ele percorreu pela estrada, mas ele estava fedido porque ele cuidava de porcos. Ele estava sujo porque ele cuidava de porcos. E o pai do filho pródigo, no momento em que ele abraçou, ele se sujou. Você sabia que Jesus, no momento que ele nos abraçou, ele carregou sobre si
todas as nossas ofensas, todos os nossos erros, todas as nossas iniquidades. Então, quem somos nós para não perdoar se ele nos perdoou? É isso que ele fala. É isso que ele fala em Mateus capítulo 6, é isso que ele fala em Mateus capítulo 18. Então, o item 1 no perdão é você saber que todo mundo é passível de erro e você insiste em amar primeiro a si mesmo, porque se você não perdoar, você está preso àquela sujeira. Você vai ficar com a mão o tempo todo suja, enquanto que se você perdoar, mergulha o pé da pessoa e a tua mão na água. Agora, se Pedro quisesse sujar o pé de novo, problema de Pedro, mas pelo menos Jesus estava com as suas mãos limpas e com o seu coração leve. Agora, Pedro escolheu não sujar os pés de novo. Pedro escolheu andar por um caminho de restauração. Quando você perdoa, você está dando liberdade a essa pessoa de ter a opção dela. Ou ela vai andar por um caminho de restauração, ou ela vai continuar sujando os seus pés. E aí ela vai ter a consequência dela, mas você não vai morrer junto. É isso que eu quero te dizer. Quando você perdoa, você está optando pela vida, e vida em abundância. Então, põe aí o número 2 do nosso item. Essa parte dos pés é muito bonito, né? Então, por detrás... E agora, quando você... Olha só, eu coloquei o item número 1 para você, né? Então, coloca aí, item número 1. Por detrás de uma pessoa que fere... Item 2, aliás, porque o item 1 é não esperar de uma pessoa além daquilo que ela pode dar. Item 2, nós já falamos muitas vezes, por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Então, e por causa disso, Jesus, ele também entendeu. Vou pegar Pedro, porque fica mais fácil, né? Então, nós já vimos o que Jesus fez no primeiro item. Pedro era uma pessoa que ele feria outras pessoas pela forma que ele falava. Mas Jesus, ele estava mostrando pra gente que ele entende que a pessoa que fere é uma pessoa muito fragilizada. É uma pessoa que, na verdade, está se defendendo. E quando Pedro ofendeu Jesus, quando ele negou Jesus, ele ofendeu Jesus profundamente. Amigo do peito. Afinal, Pedro, você viu... Jesus podia estar dizendo para Pedro, você viu, eu te chamei para você me ver no Monte da Transfiguração. Eu te chamei para os milagres que ninguém viu. Você viu a ressurreição da filha de Jairo. Enfim, você era do meu círculo íntimo. Como é que você me nega não uma vez, mas 3 vezes, Pedro? Então, primeiro ele fez o perdão antecipatório. Ele já sabia, Pedro não ia decepcionar Jesus tanto, porque Jesus sabia que estava lidando com uma pessoa imperfeita. Então, é isso que você deve pensar no teu casamento. Lindo, maravilhoso, a festa do casamento, lua de mel. Passou isso, você tem que saber que aquela pessoa, daquele dia perfeito, é uma pessoa imperfeita. E assim, com igreja, assim, com ambiente de trabalho, tudo no início é maravilhoso. A igreja nova é maravilhosa, o pastor não tem defeito, os membros não têm defeito, passou um ano, você está com uma lista enorme de ofensas, de críticas e etc. Você já devia entrar sabendo que é um ambiente de pessoas imperfeitas, como nós falamos no sábado. Mas o segundo item, quando Pedro ofendeu de fato ali, o primeiro item foi um perdão antecipatório. Quando ele negou Jesus, isso foi uma agressão, gente. É uma agressão. Você falar que você não conhece a pessoa, que você não andou com a pessoa. Isso foi uma super agressão para Jesus. Mas Jesus sabia que por detrás daquele homem, que aparentemente era forte, um pescador forte, tinha um homem muito fragilizado. Por detrás daquele homem, ele tinha um amor imenso por Jesus, mas ele tinha um medo. Ele oscilava entre o medo e o ódio dos romanos. Durante toda a infância, aquela região da Galileia viu coisas absurdas que os romanos fizeram. Hoje não é aula de história para eu te dizer tudo que aconteceu na região da Galileia e por que ali a Galileia era um reduto de zelotes, tão revoltados contra os romanos. Eles viram barbáries ali dos romanos.
E tem um dos fatos que aconteceu ali na Galileia, marcou toda a Galileia, que as pessoas fugiram num monte, fugindo numa rebelião, e os romanos foram implacáveis. Eles foram naqueles montes e as pessoas assim pegando homens, mulheres, crianças, e as pessoas só tinham duas opções: ou se jogavam do monte e se matavam, ou elas se entregavam para Roma, para mulheres serem violentadas, crianças serem mortas. Então aquela região da Galileia tinha muitos traumas. Então Jesus sabia que por detrás daquele homem grosseiro, daquele homem violento, você vê, ele era violento, Pedro, para ele, assim, do nada não, mas assim, quando ele se sentiu ameaçado, ele cortou a orelha de Malco. Quando ele se sentiu ameaçado de ser o próximo a ser crucificado, ele ali negou Jesus. Então, por detrás de uma pessoa que é agressiva, tem uma história de muita agressão. Aí você fala, mas e eu com isso? Você não vai se ofender tanto. Cara, ele tem uma história muito triste, não tinha o direito de fazer isso comigo, mas aí é aquela coisa, você vai liberar para a pessoa ter a liberdade ou de restaurar a amizade com você, ou de tomar o rumo dela e as consequências dela, se ela não quiser mudar, quiser continuar perdendo pessoas, amigos, igreja, casamento, aí vai ser uma escolha dela, mas a sua escolha tem que ser igual a de Jesus. Quando Jesus cruzou com Pedro, ele tinha acabado de negar, Jesus cruzou com Pedro. Ali em Lucas capítulo 22 está registrado que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, e Pedro chorou amargamente. Mas sabe de quê? Chorou de arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Eu não queria ter feito isso. Se eu tiver a chance, nunca mais eu faço isso. Ele chorou de arrependimento. E Jesus, qual foi o olhar de Jesus? Fulminante, de ódio? Não. O olhar de Jesus foi um olhar de: Pedro, você pisou na bola, mas tudo bem, Pedro, se você quiser restaurar a amizade comigo, tudo bem, mas você vai ter que mudar, hein, Pedro? Mas tudo bem, eu te libero, eu te perdoo. Então nós vemos que no segundo, isso é uma realidade, esse segundo item, de que por detrás de uma pessoa violenta, agressiva, tem uma pessoa muito ferida, que foi muito agredida, que foi muito ferida no decorrer da sua vida. Então nós já vimos 2 itens, agora eu quero ir para o terceiro item. O terceiro item, que é Jesus, quando Jesus perdoa no Getsemane. Quando, sabe, quem falha com você, quando você perdoa, na verdade, é uma decisão de dupla mão. Você está se protegendo, você está protegendo sua saúde física, sua saúde emocional e sua saúde espiritual, quando você perdoa alguém. Mas você também está protegendo aquela pessoa de ser destruída pelas trevas. E quando Jesus, ele teve um âmbito de vários perdões ali no Getsemane. Vamos ver, ele perdoou especificamente 3 pessoas. Ele perdoou Pedro, e não só Pedro, mas todos os discípulos. Então ali em João capítulo 18 você vê Jesus falando, quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele ainda protegeu os discípulos. Não é a mim que vocês querem? Deixa eles. Então Jesus, ao perdoar, ele protegeu essas pessoas de serem destruídas. Primeira coisa, quando você perdoa, eu sei que quando você está muito magoado, você quer que aquela pessoa seja destruída, mas quando passa aquela força da mágoa, você fala como uma seguidora acabou de dizer aqui, ela falou: fui traída pelo meu marido, mas sabe de uma coisa? Eu perdoei e agora ele vive a vida dele, eu vivo a minha, eu vou ser feliz. Ninguém merece que você seja infeliz, sabe? Então, então Jesus protegeu. Segunda pessoa que Jesus perdoou ali no Getsemane foi o seu traidor, que foi Judas. Foi uma ofensa pior, se a gente tem graduação de ofensa, foi uma ofensa muito pior que a dos discípulos, que foi por omissão. Olha, Jesus perdoou a omissão. Que omissão? Eles dormiram, eles não oraram com Jesus,
não disseram, tudo bem, Jesus, você está protegendo a gente, mas a gente quer ficar aqui, nós vamos ficar aqui até o fim. Tá bom, então Jesus perdoou a omissão. Algumas vezes você vai ter que perdoar a omissão. Outras vezes você vai ter que perdoar a agressão. Traição é a agressão. Ele perdoou Judas. Quando ele perdoou Judas, ele estava ficando amigo íntimo de Judas? Não, ele só liberou Judas. Judas mudou o comportamento? Não, Judas acabou com a sua própria vida, mas não foi Jesus. Judas é que decidiu trilhar por um caminho, ele continuou no caminho da traição. Então vamos lá, ele podia ter ali se jogado aos pés de Jesus, olha o que eu fiz, Jesus, me perdoa, me perdoa. Ele não pediu perdão para Jesus. Já Pedro se arrependeu, mas Judas, ele só teve remorso. Agora, Jesus teve que, o terceiro perdão no Getsemane ele perdoou a omissão, ele perdoou a traição e ele perdoou a violência. Por quê? Porque aquele soldado Malco que chegou com algemas, com cacetete, está escrito lá que eles chegaram com cacetete na mão. Então, quando ele chegou com cacetete na mão, era violência. Ele até disse tanta gente para prender um homem só. Então, você vê que Jesus ali, ele mostrou, olha, eu entendo todo tipo de dor que você esteja enfrentando. É dor pela omissão, pelo abandono, porque alguém te abandonou, porque teus pais te abandonaram, teus amigos te abandonaram. Então, é dor de omissão e abandono? Eu perdoei. É dor de traição que você está passando? Eu também perdoei. É dor por violência, abuso físico, abuso verbal? Eu também perdoei Malco. E sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que acontece quando você perdoa? Você enfraquece as trevas, você libera o ofensor para o destino que ele mesmo vai tomar a decisão, e você se torna mais forte. O que aconteceu com Jesus? Quando ele levantou do seu momento de oração, ele estava tão forte, que quando eu digo de forte, é unção, poder, autoridade. Ele estava tão forte que os seus inimigos caíram por terra, de tanto poder que fluía através da sua vida. Então, que extraordinária a força do perdão. O perdão é algo realmente que não dá para eu te dizer. Você recebe unção, você recebe saúde emocional, você recebe saúde física, mas eu não consertei a situação. Deixa que Deus conserta a situação. Você não vai conseguir. Aliás, com a mágoa você não vai conseguir consertar situação nenhuma. Aliás, você tem que saber, quando Jesus foi para a cruz, ele continuou sofrendo todo tipo de dor. O deboche, você está ofendido por causa do deboche? Jesus foi debochado. Você que se diz Deus, diz aí pede aí para o Pai para descer da cruz, porque salva-te a ti mesmo. Isso é o pior deboche. Então, Jesus foi debochado. Na cruz, ele recebeu o abuso físico, ele foi perfurado, ele que já estava ferido ainda foi perfurado. Ele recebeu, a negligência, ele pediu água, ninguém deu, ele disse que estava com sede, ninguém deu água. Então, qualquer dor que você me apresente hoje, Jesus, ele passou pela dor, por mim e por você, e nos ensinou o caminho. E sabe como que ele liberou na cruz o perdão? Ele disse para o Pai, Pai, olha o que eles estão fazendo, tá vendo o que eles estão fazendo comigo? Eu não mereço, mas eu quero dizer que eles não sabem o que eles fazem. E eu digo para você que quem te ofendeu não tem a mínima noção do que está fazendo. É uma pessoa inconsequente, não sabe o que faz. Então libera, como eu disse. Jesus liberou os 2 ladrões. Agora, cada um fez com o perdão o que quis. Um ladrão, um malfeitor, continuou ofendendo Jesus, não se arrependeu. Tudo bem, ele teve o fim que ele escolheu. Agora, o outro, não. O outro foi liberado para uma restauração completa. Ele ficou apaixonado por Jesus. Ele se rendeu a Jesus. Você está vendo o que a força do perdão faz? Agora, sabe qual é o problema quando você não perdoa? É porque você quer ver
punição naquela pessoa. Você não está nem pensando na restauração, você quer que aquela pessoa sinta o que você sentiu, igualzinho José. José, a princípio, ele se comportou dessa forma, José lá do Egito. Quando ele teve um encontro com seus irmãos, ele criou uma situação para prender os irmãos, e os irmãos ficaram presos. Ele torturou emocionalmente os irmãos por alguns dias, para que eles sentissem o mesmo nível de dor que ele sentiu, de abandono, de injustiça, de prisão e tudo mais. Gente, até que José, ele entendeu que isso não ia levar a lugar nenhum, que ele ia perder a vida dele. Por isso que ele pôde dizer depois com os seus filhos que Deus me fez esquecer a aflição da casa de meu pai. Não foi isso que ele fez com o nome Manassés? Deus me fez esquecer, mas não de amnésia. Eu vou dizer uma frase para você, eu quero que você grave essa frase. O perdão não é uma amnésia de um registro na sua memória. Não tem como esquecer um registro na sua memória. O perdão é você tirar, não é apagar o registro da memória, mas é apagar a intensidade da dor que foi registrado junto com essa memória. Aí você vai ter a memória do fato sem a dor, porque o registro emocional, esse sim você tira a força, esse sim você apaga, não o fato, mas a emoção que acompanha o fato. E é esse que é o verdadeiro perdão. Eu garanto para você que José, ele passou a contar, tanto que ele lidava muito bem quando se tocava naquele assunto. Os irmãos tocaram, no último capítulo de Gênesis, os irmãos tocaram no assunto. Não, porque você vai se vingar da gente. Aí ele falou sem dor nenhuma, gente. Tudo bem, vocês quiseram o pior para mim, desejaram o pior, planejaram o pior, mas Deus reverteu em bênção aquilo que vocês fizeram para mim. Esse é o verdadeiro perdão, é você falar sobre a situação sem sentir, sem ter a dor. Quando eu falo de uma cicatriz, se eu tivesse uma cicatriz aqui na mão, eu diria no meu pulso, você me diria, que cicatriz é essa? Eu contaria a história sem dor nenhuma. Agora, se fosse uma ferida aberta, e aí você apontasse para a ferida, na hora que você tocasse nessa ferida, já ia doer, porque a pele está sensível, porque está inflamada, porque não cicatrizou, ela podia estar toda vermelha, inchada e etc e tal, ou até com pus, porque ainda está viva aquela dor. Então, a ferida aberta, sem perdão, é sempre uma derrota na sua vida. Agora, a cicatriz não, é um fato que você venceu, que aquela situação foi revertida em bênção, você se tornou mais forte, Deus trouxe outras situações que te compensassem daquilo. Você tem um Deus de compensações. Deus vai compensar você pela dor, a história que você teve, e você vai ser inspiração para outros, para contar. Assim como hoje, quando eu vou lutar pelo Outubro Rosa, eu não fico num canto chorando, não, porque que injustiça, Deus permitiu o câncer na minha vida. Não, eu vou falar, olha, na sua soberania, Deus permitiu o câncer, mas olha, hoje eu quero dizer para você que tem câncer, tenha fé, tenha esperança, eu fui curada, você também vai ser curado em nome de Jesus. Então você fica mais forte aonde você foi magoado. Vocês estão cansados de me ouvir falar que eu nasci num lar disfuncional, mas aí eu tô aqui para dizer, olha, eu nasci e cresci num lar disfuncional, sem carinho, sem afeto, sem palavras de aprovação, sem beijo, sem abraço, com muitas gritaria, com muita briga, com milhares de situações que eu passaria a tarde aqui contando. Mas eu quero dizer que eu tô aqui e hoje eu venci. Então aquilo não me destruiu, hoje me tornou mais forte para não desejar isso para minha família, não deixar um legado para gerações que vão sair depois de mim, que vão me suceder. E é por isso que eu digo para você, hoje eu posso trabalhar com casais e dizer, olha, não faça isso, porque tem sequelas nos seus filhos, mas não vou falar chorando, porque eu vivi isso, não sei o que. Não, é sem dor, é uma cicatriz. Olha, porque eu sei o que é isso, eu sei o que a criança sente, então não faça essa loucura.
E é por isso que eu digo para você, a dor, ela pode te destruir ou ela pode te construir. E eu queria ler para você o que está escrito em Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Presta atenção, e secretários, pode escrever para mim, Colossenses 3,13. Esse é um assunto, perdão, é um assunto... Gente, falta um minuto, então deixa eu ler Colossenses 3,13. Hoje eu só falei. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Essa é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Suportai-vos uns aos outros, porque todo mundo é imperfeito, se suportem. Perdoem-se se você tem queixa contra alguém, porque assim como o Senhor te perdoou, assim também você vai ser, perdoai-vos acima de tudo, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.